Boa pergunta, Pedro. Eu acho que Araçatuba perdeu um pouco do caminho da sua vocação, sim. E eu acho que o principal foi falta de vontade política. Porque em algum momento a cidade, governos anteriores, não só o governo atual, mas os governos anteriores ao atual, ah, e outros precedentes a estes também, olham só para a política do presente, só para a política do que tem para hoje. Então, ao invés de olhar a vocação da cidade e entender para que rumo a cidade pode ir e oferecer esse caminho e pavimentá-lo, eu acho que deixou de ser feito. E deixou de ser feito com o agravante de que aquilo que era feito numa política um pouco antiga, de acordos, esses acordos envolvendo conchavo e envolvendo ali interesses, corrupção, por óbvio, que a gente viu diversas vezes. E então a resposta é sim. O que eu acho, e eu vou te dar uma resposta até trazendo um pouco da minha visão de política, e por isso que eu acredito numa mudança. A política, Pedro, ela é feita da seguinte forma: ela é feita no tempo presente e no futuro. Só que ele é feito em conjunto, paralelamente. O tempo presente é você cuidar das ações que tratam das urgências e das emergências sociais. Ou seja, você precisa prover serviços públicos de qualidade. Isso é uma obrigação de todo governante, você atender a sua população com as urgências e emergências sociais. Isso é uma obrigação. E ao mesmo tempo que você as faz com qualidade, você precisa olhar para o futuro. Qual que é o caminho que a cidade está tomando? Como é que eu, como governante, posso oferecer e ajudar a pavimentar numa relação saudável entre público e privado, né? Porque não é só o público que vai fazer a coisa acontecer, principalmente o privado. Mas como é que eu pavimento e participo disso? Para que a cidade tenha um rumo, tenha um caminho, para que as pessoas possam ter perspectiva de prosperidade. Eu acho que o que acontece na nossa política é a pessoa só cuidar da política do presente. E quem fala só, mas você vai cuidar só do futuro? Não, se você cuida do futuro, você não atende quem precisa de ser atendido hoje. Portanto, é você cuidar da política do presente e do futuro. Eu acho que isso tem sido renegado às pessoas. Colocando um pouco de fogo nesse questionamento aí, a nossa região, vamos focar mais na nossa região aqui, mas é uma cultura brasileira dos últimos anos, ficou muito voltada para o envolvimento da iniciativa privada com o interesse público. E essa iniciativa privada absorve muito, e às vezes até financia, que é a questão partidária que nós estamos vivendo hoje, principalmente na nossa região, empresários que patrocinam partidos e candidatos para depois ter benesses da prefeitura, dos recursos que movimentam uma prefeitura. Araçatuba hoje está caminhando para 1 bilhão ano, né? Sim, de recursos. De orçamento, né? Como é que o Bruno Pandini enxerga esse envolvimento, iniciativa privada, iniciativa pública, atividade pública, e como o Bruno Pandini vai lidar com essa questão hoje política que nós estamos vivendo? Ela é presente, está na mesa para discussão, porque a sua vinda, Bruno, colocou essa discussão na mesa. Uhum. Muita coisa que é para debaixo do tapete. Hoje nós temos um jovem de 30 e poucos anos com muita experiência no combate à corrupção. Sim. E o que não falta na nossa região é corruptor e corrompido, né? Uhum. Então, trouxe essa discussão. E a sua geração, ela cobra muito isso. Sim. Né? Você hoje é um farol para essa turma que está vindo aí. Gostaria que você desse uma luz para nós nesse ponto, nesse tema. Bom, veja bem, vou começar oferecendo uma visão diferenciada. Mas antes disso, gostaria de destacar o seguinte. Eu tenho 34 anos de vida e uma experiência totalmente dedicada ao compliance, ao combate à corrupção, né? Esse termo em inglês é conformidade, né? Para simplificar. Mas o principal é que ao longo desta minha carreira, eu tive muita experiência em gerenciar pessoas e projetos. E projetos com orçamentos milionários. Portanto, é uma experiência rica em poder oferecer, tanto numa remediação de um problema, identificar e remediar o problema, quanto de mitigar o problema e oferecer soluções para que programas e um processo que garanta que você identifique potenciais erros, mitigue o risco das coisas ruins acontecerem. A gente está falando de corrupção, mas fraudes e outros potenciais riscos que... Organização da atividade pública para fazer frente a esse tipo Exato. A palavra que encerra isso é governança. Governança. Tá? Então, para a implementação de uma governança onde a relação
público-privada seja saudável, porque ela é salutar. Ela é um pressuposto, ela existe, ela vai existir sempre, e ela precisa existir. Afinal de contas, nenhum governante no mundo, seja ele do legislativo ou executivo, vai saber ou deve saber tudo de todas as coisas. Então, quando a pessoa não sabe tudo de todos os assuntos, ele precisa de ajuda. Então, a iniciativa privada, os empresários, a classe empreendedora, que é onde tem a visão e a capacidade de agir, precisa estar em contato e falar assim, olha, eu tenho uma visão, como é que eu transformo isso em algo viável para a cidade? Portanto, essa relação, ela é saudável e tem que ser desmistificada. Obviamente, ela tem que ter transparência, governança, processo, tudo aquilo que dê segurança nessa relação. O que eu não vejo hoje, né? Os próprios vereadores nem fiscalizam. Na verdade, ficam mais atrás de futrica e intriga do que fiscalizar o que é importante para o município, né? Exato. Acho que há uma distorção da função, né, da finalidade do vereador, né? Sim, e também a falta de projetos arrojados, assim, sabe? Por exemplo, você me perguntou, esses empresários que financiam campanhas, né? Bom, o empresário ele tem que olhar para os candidatos e identificar qual candidato tem um projeto de desenvolvimento. Porque eu falei de política do presente e política do futuro, geralmente essa classe de pessoas é a pessoa que vai olhar para o desenvolvimento. Como é que eu aumento o meu negócio? Como é que eu prospero no meu negócio? Porque ele prosperando, isso... Mas aí, Bruno, eu quero chamar a atenção. Quero aproveitar o momento para chamar a atenção. Existe um tipo de empresário que cresceu muito no Brasil e na nossa região existem vários, que é o parasita do dinheiro público. Fisiológico. E você deve conhecer bem na tua atividade, você conheceu bem esse tipo de gente. Conheço. E com certeza vão ficar de olho em você, jovem, idealista, araçatubense, com esse pensamento e esse conhecimento, é uma pessoa que pode ameaçar certos interesses aí. E como é que o Bruno Pandini vê com um partido novo, que é um partido... Tem um partido recente, com chavos e sem. Como é que você enxerga essa movimentação política? Vamos dizer que o Bruno Pandini virou prefeito. Uhum. Você vai ter um tropeço com esse pessoal dentro da Câmara, dentro da própria prefeitura, que vem sendo aparelhada há anos. Né? Ô Pedro, eu não sou um super-herói, não é o Bruno Pandini. É a implementação de um programa de políticas, de um programa consistente. A metodologia. Então, revisão de contrato, você pegar índice, você fiscalizar os índices, você cobrar a coisa certa acontecer, você implementar métricas para poder falar, eu contratei o Pedro está me entregando? Ele está aquém, está a mais, está a menos? Como é que ele está fazendo? O dinheiro que eu estou fazendo, estou prestando conta, estou dando transparência? Então, assim, metodologia é o que vai garantir, metodologia, transparência, governança é o que vai garantir a gente minimizar contratos que hoje existem e podem ser desfeitos, e você também ter um bom processo de contratação, totalmente regulado, com um corpo jurídico arrojado para entender, com tolerância zero para espaços de qui pro quo, né, uma troca de favores e tal, para que você garanta que a contratação ela vai gerar um produto ou um serviço eficiente para o serviço público que está sendo contratado. Afinal de contas, é para isso que o governo se presta. Então, não sou eu, na figura da pessoa física, que vou resolver os problemas como se eu fosse um herói. Mas a minha experiência para trazer o corpo jurídico e o corpo administrativo necessário para que isso seja implementado. Vou te dar um exemplo, que por exemplo, eu tenho relação com um grupo chamado Instituto Ethos. E o Ethos, eles têm... E isso é uma vontade minha, isso é uma vontade minha, você até promete campanha, não é, mas é uma vontade que eu tenho de trazer. Eles têm um negócio chamado municípios transparentes, que é eles ajudando o município a a institucionalizar a governança. Quer dizer, não depende só de mim, esses caras, uns terceiros independentes, ajudando de vontade própria, o município para que isso floresça e vai virar uma referência na região. Quer dizer, já tem até de onde tirar ajuda, sabe? Não é nem eu falar assim, ó, eu vou contratar aqui no meu secretário X, a pessoa, seja homem ou mulher, X ou Y, tem um grupo dedicado a isso. Imagina a gente trazer isso para Araçatuba, eu já tenho um relacionamento com essas pessoas, e trazer isso como uma métrica, porque olha só, não é só você dizer assim, olha, você vai implementar isso, mas e daí? Bom, e daí que primeiro a gente está eliminando o risco de haver qualquer ato de violação às leis anticorrupção.
Mas é mais do que isso. Quando a gente tem governança, a gente gera oportunidade de financiamento dos projetos de Araçatuba, porque há muito dinheiro no exterior, e aqui no Brasil, o BNDES também cobra isso, o BNDES, de financiamentos que você pode ter, e você precisa de uma governança. Você precisa do programa de integridade. Então, isso gera negócio para Araçatuba também. Então, isso é salutar. Agora, obviamente, o que eu venho falando é o seguinte, as pessoas precisam conhecer os candidatos e os projetos, para ter tangibilidade naquilo que vai ser feito. Porque quando o cara enxerga tangibilidade naquilo que vai ser feito, ele fala, esse cara tá falando tão sério que pro meu negócio vai ser bom. E se o meu negócio for bom, vai chegar em todos os bairros, porque vou gerar mais, se meu negócio crescer, vou gerar oportunidade de emprego, eu vou gerar mais captação de renda para a cidade, e é uma coisa que vai evoluindo, é quase que uma bola de neve positiva, do bem. Então, quando o investimento é numa ideia sólida e num projeto sólido, isso é positivo. Agora, o que é tradicional é você querer investir no que está na frente para não perder negócio. Isso é ruim. Isso é fisiologia política. IPI-AA, sua segurança em primeiro lugar. Conheça nossa loja em ipiaa.com.br. O pré-candidato a vereador acredita na renovação política da Câmara e acredita que esses jovens que estão chegando para a política, como o Zanata, o seu candidato, o Bruno Pandini, né? Sim. Vão fazer diferença quando o prefeito? Se você acredita que essa juventude vai ter estofo para fazer à frente os desafios numa cidade como Araçatuba, da importância regional como é Araçatuba? Isso é uma boa pergunta, excelente pergunta. Eu penso que se ele não se deixar corromper pelo poder e ele mantiver a sua linha de conduta e realmente quiser fazer algo de novo realmente para Araçatuba, ele pode escrever o nome dele na história de Araçatuba, sim. Ele pode e tem todas as condições. Estamos vendo nascer uma nova classe de políticos na região. Essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa expectativa. Essa é a sua esperança. Por isso que você está nessa caminhada. Exatamente. Não sou perfeito, né? Sou longe da perfeição. Acho que o único perfeito que nós conhecemos, nós mesmos o penduramos numa cruz lá atrás, porque não acreditamos na perfeição dele. Mas eu digo sempre que é a conduta, né? Eu acho que é a conduta que vai fazer com que se mude. Você é comerciante, né? Sim, sou comerciante. Tem atividade comercial, casado, filhos? Casado, filhos, sou formado em Direito, mas eu sou bacharel, né? Então não sou advogado, não posso falar isso. Sim. Mas, e como comerciante, eu vejo que a Araçatuba ela está estagnada, né? Eu fiquei 2 anos fora, na época da pandemia, eu fiquei aqui na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e voltei faz 1 ano. E Araçatuba continua Araçatuba, não muda. Eu não sei o que acontece com Araçatuba em relação a cidades até perto de nós aqui, né? Cidades próximas de nós que tem sempre se destacado, né? Economicamente, se destacado em mercados internacionais e tudo mais, e Araçatuba está sempre nessa briga política. O vereador, em caso eleito, o pré-candidato a vereador, em caso eleito, Zé Roberto Campos, tem algum projeto, alguma ideia a respeito de uma futura gestão? Algum projeto que você sonha para Araçatuba? O meu projeto, tenho sim. Eu tenho o meu projeto, meu plano, caso seja eleito, é nos juntarmos, né, tentar trazer mais vereadores para uma ideia de desenvolvimento da cidade, buscar a possibilidade junto a empresários da cidade que queiram realmente mudar Araçatuba, fazer Araçatuba sair desse ostracismo, né? Acho que é isso que fala, e caminhar. Então, assim, um dos projetos que eu tenho muito, penso muito em trabalhar em relação a buscar novas empresas que possam vir para Araçatuba, que tenham interesse em crescimento e transformar, de repente, junto com o prefeito, quem sabe aí o nosso prefeito do Novo, transformar impostos, transformar aquilo que a empresa tenha que pagar em mão de obra, fazer uma troca.
Zé Roberto, você acredita pessoalmente, não falando em nome do partido, mas você Sim. acredita que o Novo poderia fazer uma junção com o PL em Araçatuba, ou o PL vir de vice com candidato a vice junto ao Novo, ou o Novo com candidato a vice junto ao PL, pela proximidade ideológica dos dois grupos? Ou existe diferença ideológica entre os dois grupos? Eu enxergo que não tem essa proximidade ideológica, não. Eu Não? acho que isso aí tá meio que, Distante. talvez no papel, né? Ah, Mas eu não vejo. os dois grupos estão distantes. Eu não vejo, sim. Eu acredito que os grupos estejam distantes, até mesmo nos seus propósitos, né? Então, provavelmente nós teremos um candidato a prefeito pelo PL e um candidato a prefeito nessas eleições pelo Novo. Pedro, na A sua verdade, visão. na verdade, eu acho que ainda até é um pouco cedo para se tratar disso, né? A gente ainda tem aí mais. Hoje é dia 21, tem mais aí 10 dias, mais ou menos de 10 dias, né? É, Para findar aí as filiações, né? E eu acho que findando as filiações, as possibilidades de filiações, eu acredito que muita coisa vai acontecer. Então eu não posso dizer, não posso afirmar que sim ou que não, né? Porque infelizmente eu acho que requer muita coisa. O interessante do Partido Novo, que talvez muitas pessoas não saibam, eles deixam, tá? O Diretório Estadual, o Diretório Nacional, eles são bem abertos em relação a isso, eles deixam essa possibilidade para o grupo mesmo da cidade, para a cidade decidir se vai apoiar, se vai ter alguém, se vai o que vai ser feito. a bandeira do Novo em Araçatuba vai ser o combate à corrupção, já que o candidato a prefeito de vocês Cam- tem essa característica? Com certeza, combate à corrupção, enxugamento da máquina pública, diminuição de cargos, esse monte de cargo comissionado que existe aí, que na verdade tudo é uma troca, né? Tudo é para troca de apoio político. Então, Zé Roberto, você acredita que existe muita corrupção na gestão pública de Araçatuba? pergunta difícil. Essa vai como o Zé Roberto mesmo, com É, certeza. Eu tenho certeza que sim. Eu existe. tenho que existe muita corrupção, E- muito desvio. Prova disso são as últimas obras, né? Como eu disse para você, eu saí daqui, eu saí daqui há 3 anos atrás, né? 3 anos e um pouquinho atrás. Estava começando, salvo engano, eu já tinha feito uma parte daquela Pompeu de Toledo. Salvo engano, uma obra orçada em acho que 12 milhões, parece, perto disso. Eu voltei para cá, 3 anos e pouco, e a obra acabou aí, no meio do ano passado, de ser entregue a Antes de você 36 milhões, né? 3 vezes mais do que o valor. Antes de você terminar, nós vamos ter uma outra pergunta importante. Sim. Vamos dar um espaço para os nossos patrocinadores e nós já voltamos já com o Zé Roberto Campos, pré-candidato a vereador pelo Novo. ILAN. Associe-se ao Instituto Liberal da Alta Noroeste e faça parte do maior grupo de empresários libertários da região. Lincoln, branding, aplicativos, redes sociais e tráfego pago. Tudo para sua marca conquistar o mercado digital como referência. Casinha Produções. Produções audiovisuais, podcast, gravação de cursos e Media Kit. Sua marca com produções que conquistam o público. Voltamos com o Pinga Fogo, com o José Roberto Campos do Partido Novo hoje. Aqui parece que ele está querendo botar pano quente um pouco nas situações da corrupção junto à Câmara Municipal. Zé Roberto, e o Novo? Como é que ele enxerga a Câmara Municipal e o relacionamento da Câmara Municipal com o atual prefeito de Lador? Ela foi conivente com os desmandos? Se houve desmandos? Como é que você vê essas corrupções? Pedro, com certeza, né? Com certeza a Câmara foi conivente, né? E você tem uma Câmara de 15 vereadores, cujo dos seus integrantes, 12 fazem parte fazem parte aí das defensorias do prefeito, né? Para não esticar muito. Com certeza, tem muito problema, tem muita coisa aí que o pessoal acaba passando pano, né? Acaba segurando as situações, né? Então, falar que houve corrupção, provar, é duro, né? Porque você fala, você tem que provar. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso. Mas
pelos acontecimentos, a Câmara com certeza deixou de fazer a sua finalidade, que é a fiscalização. Realmente fiscalizar o poder público, né? O vereador Zanata, você qualifica ele como nesse imbróglio da Câmara? Teve CPI, você deve acompanhar muito a Câmara. Como é que você enxerga essa atividade parlamentar do candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito pelo PL? O Lucas, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, foi bastante ativo, tentou passar algumas coisas, né? Principalmente a CPI, naquela ocasião em que foi barrada, né? A CPI, né? Foi barrada, porque na verdade eu acredito que o prefeito e O cidadão Zé Roberto mais, gostaria de ter visto mais resultados dessa CPI, não? com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem que ver resultados de uma CPI, né? A gente tem que ver. Só que, na verdade, o que a gente vê é que a maioria que é a favor do prefeito, né, faz parte da bancada, segura tudo que é bronca, né? Porque, pelo que eu li, pelo que eu vi, acompanhei, mesmo estando fora, não era para o diretor ter continuado, né? O diretor era para ter sido cassado, né? Você acredita isso? Você Com acha que a certeza. CPI deixou a desejar? Com certeza. Tanto a CPI investigando o que aconteceu lá atrás com um dinheiro muito grande público, né? Aquelas situações que foram depois passado pano, daquelas caixas sendo passadas pela janela, aquela coiseira toda que ficou muito feio, né? E isso aí não foi investigado, com certeza não foi investigado. Aliás, nem foi, né? Porque a CPI já morreu ali na Câmara mesmo, né?